Boas pessoal, hoje vamos aprender a jogar 28, um jogo um pouco ao estilo do Ticket to Ride, mas com pick and deliver de passageiros e com uma pontuação bastante apertada no final, algo que eu aprecio bastante. Vamos lá então. O setup do jogo é bastante simples, basta selecionar o board de acordo com o número de jogadores que pretendem jogar. Deste lado temos o tabuleiro para 2 e 3 jogadores, podem ver aqui no canto inferior esquerdo, e do outro lado temos o tabuleiro para 4 jogadores, que adiciona mais algumas estradas à cidade. Depois embaralhamos as cartas de bilhete, fazemos um único deck e colocamos no local respectivo. Embaralhamos as cartas de monumento e damos a volta para cima o número de cartas dependendo do número de jogadores. A 4 jogadores são 18 cartas viradas para cima, a 3 são 15 e a 2 são 12. Neste vídeo vou dar o exemplo para 3 jogadores, portanto vamos virar 15 cartas. Depois colocamos o deck no seu sítio e abrimos 4 cartas de monumentos. No caso de quererem jogar 2 jogadores, então usam 12 cartas viradas para cima e tapam com esta carta este sítio mais à direita, ficando apenas com 3 monumentos disponíveis. Colocamos os tokens de monumentos para tornar mais fácil a visualização dos monumentos que estão disponíveis aqui em cima e, portanto, colocamos no Carmo, nos Jerónimos e na Ajuda. Sempre que tivermos mais que uma carta de monumento igual, colocamos um número correspondente de tokens nesse sítio. Colocamos todos os passageiros no saco que o jogo traz e colocamos em todas as paragens do jogo 3 passageiros retirados à sorte. Colocamos os tokens de bónus nos respectivos sítios, amarelo na Santa Justa, o verde na Lavra, o vermelho na Bica e os tokens azuis na Glória. Colocamos os elétricos dos jogadores que vão jogar no Rossio e entregamos os respectivos tabuleiros do jogador. Damos 5 cartas de bilhetes a cada jogador. Sorteamos o primeiro jogador e entregamos-lhe esta carta e estamos prontos para começar a jogar o 28. Começando pelo primeiro jogador e nos sentidos do ponteiro do relógio, cada jogador vai tomando o seu turno. No turno de cada jogador pode-se fazer até 2 ações de 4 possíveis: mover o elétrico, recolher passageiros, largar passageiros nos monumentos ou obter bónus. Independentemente do número de ações que decidirem fazer, no final do vosso turno, retiram sempre 4 cartas do deck de bilhetes. Para realizarem a ação de mover um elétrico, têm sempre que descartar cartas, conforme o número de movimentos que quiserem fazer. Se quiserem fazer apenas um movimento, descartam uma carta de qualquer cor. Se quiserem fazer 2 ou mais movimentos, terão que gastar 2 ou mais cartas da mesma cor. Considera-se um movimento a deslocação do elétrico para um local de paragem. Existem 3 tipos de locais de paragens. Existem paragens com passageiros, existem zonas onde podem recolher bónus e existem monumentos onde poderão entregar passageiros. Todos os movimentos devem seguir o carris desenhado no tabuleiro. Ou seja, no caso do jogador se encontrar na Lavra, ele terá que gastar 2 movimentos para ir para esta paragem, uma vez que o carris que vem da Lavra só segue em frente. E portanto o movimento teria que ser 1, 2 e teria que gastar 2 cartas da mesma cor que seriam descartadas. Paragens sem passageiros não contam com movimento, portanto o jogador poderia ir da Lavra até a Sé com apenas 2 movimentos. Enquanto que, se existissem passageiros nesta paragem,
o jogador para chegar à Sé a partir da lavra teria que fazer 3 movimentos. 1, 2, 3. No caso do jogador chocar com outro elétrico e o empurrar, ambos os jogadores recebem uma carta. No entanto, este bónus só se aplica uma vez por turno. Ou seja, se o jogador azul no seu turno continuar o movimento ou fizer outro movimento em que vá chocar com o mesmo jogador, nenhum deles recebe a carta. No caso do jogador amarelo ser empurrado a partir de um sítio que tenha uma bifurcação, o jogador amarelo poderá escolher qual dos sítios quer ir, para aqui ou para aqui. Para realizares a ação de recolher passageiros, o teu trem terá que estar num local de paragem com pelo menos um passageiro e terás que ter cartas para pagar todos os passageiros que se encontrem na paragem. No caso de não teres cartas para pagar a cor de todos os passageiros, poderás usar 3 cartas da mesma cor para pagar um passageiro de outra cor. Todas as cartas usadas para pagar os passageiros terão que ser descartadas. No caso de exceder o limite de passageiros no teu elétrico, o passageiro que estiver a mais permanece na paragem. Antes de realizares esta ação, poderás sempre tentar a sorte, tocando a campainha e retirando um passageiro do saco à sorte, que adicionarás à paragem e te permitirá levar mais um passageiro para o teu trem. Contudo, terás sempre que pagar todos os passageiros com pelo menos uma carta. No caso de não conseguires pagar todos os passageiros que se encontram na paragem com cartas, perderás a tua ação. Para realizarmos a ação de obter bónus, o nosso elétrico tem que se encontrar num local de bónus e temos que ter 4 cores da mesma cor associada ao bónus. Descartamos as cartas e adicionamos este token de bónus ao nosso elétrico. Existem 4 tipos de bónus, que são ter um movimento grátis, ter mais 2 passageiros de cada cor no elétrico, ter mais uma ação no nosso turno e biscar 3 passageiros em vez de 1 quando tentamos a nossa sorte na recolha de passageiros. Os diferentes bónus que podem ganhar têm uma distribuição diferente de elétrico para elétrico. Por exemplo, o jogador azul, com o token amarelo, ganharia mais uma ação no seu turno. Já o jogador cor-de-rosa ganharia mais 2 passageiros por cor. Para realizarmos a ação de entregar passageiros nos monumentos, o nosso trem tem que se encontrar num monumento que se encontre disponível e ter os passageiros que esse monumento requer. Neste exemplo aqui, estamos no Carmo e o Carmo requer 2 passageiros vermelhos e 1 verde. Estes passageiros ficam fora de bordo até que o saco fique vazio e a partir daí adicionamos todos os passageiros novamente ao saco. A carta de monumento que acabamos de ganhar é adicionada à nossa área de jogo. No caso de existirem já cartas de monumento na nossa área de jogo, adicionamos a nova carta à direita ou à esquerda das outras. Quando se entrega passageiros num monumento, o jogador à direita do jogador que está a jogar neste turno retira 3 passageiros à sorte do saco e adiciona-os numa paragem que esteja sem passageiros. No caso de não existir nenhuma paragem sem passageiros, não se coloca nada. Depois disso, entra uma nova carta do monumento que ficará disponível. O jogo termina assim que aparecer uma carta de monumento de face para baixo. Nessa altura, jogam todos os jogadores que ainda não fizeram nessa ronda, para que todos tenham o mesmo número de turnos no final do jogo. Se nesse último turno de cada jogador utilizarem-se cartas de monumento, repõem-se com cartas que estão do deck virado para baixo. Para determinar quem ganhou o jogo, soma-se os pontos de cada carta monumento e os bilhetes que conseguiram completar na junção de 2 cartas de monumento. Neste exemplo aqui temos 8 pontos. 6 pontos das cartas monumentos, mais 2 pontos dos bilhetes que conseguimos completar. E é isto, pessoal. Espero que tenham gostado. Vemo-nos no próximo vídeo.